Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um programa, Jovens Destemidos, e pela graça de Deus nós estamos mais uma vez aqui, né? Nós não temos forças, né, de nós mesmos para continuarmos esse trabalho, mas Deus em nós está nos dando força para continuar, né? Às vezes vem problemas, às vezes vem angústias e tenta nos fazer parar, mas Deus, com sua graça misericordiosa, né, a sua graça, nos ajuda a prosseguir. E nós estamos aqui na continuação de Daniel capítulo 7, nós vamos dar prosseguimento naquilo que nós estávamos falando. Nós tivemos duas grandes entrevistas, né, que todo jovem deveria assistir. Duas grandes entrevistas com dois pastores, pastor Micaías, pastor Vanderlei. Foi uma bênção para nós ficamos muito felizes com a participação deles. E agora nós vamos continuar no nosso estudo de Daniel, né? Aqui nós estamos aprendendo juntos nesse livro tão maravilhoso, né? O irmão Brana disse que é o Apocalipse do Velho Testamento. E aqui fala muita coisa que está acontecendo agora, né? Quase 8.000 anos atrás, né? Daniel escreveu esse livro e coisas que estão se cumprindo exatamente agora. E é muito importante que vocês, jovens, prestem bastante atenção no que Daniel está mostrando, o que essas visões de Daniel estão mostrando, né? O que Deus mostrou para Daniel. Então nós vamos para a nossa leitura, né, que está em Daniel capítulo 7. E assim que eu terminar de ler, nós vamos prosseguindo naquilo que nós estávamos estudando. Né? Nós vamos lá para o versículo 4, nós vimos que saiu quatro bestas, né, das águas. E Daniel começou a ver. Vamos lá no versículo 4, ele viu que o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, né? Então esse império aqui, esse animal, ele representa o império da Babilônia, né? Nós aprendemos no programa passado, e nós sabemos que a bandeira da Babilônia era um leão, né? Uma profecia que se cumpriu, era um leão que estava ali. Então nós vamos agora para o versículo 5, que diz assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, né? E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então era um urso que estava avançando, né? Estava comendo, estava nas costelas, já tinha matado o animal, já tinha comido a carne, estava nas costelas a boca, né? Esse império representa o império dos medos e dos persas, né? E nós vamos olhar esse animal aqui. Esse animal tem um significado hoje nos nossos dias. Um significado assim, às vezes nós deixamos isso passar meio despercebido, mas está ali numa bandeira esse animal. Está numa bandeira e o espírito que ecoa nessa bandeira, eu vou falar daqui a pouquinho, né? No versículo 6 diz assim: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse império é a Grécia. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, né? A Bíblia aqui ela é maravilhosa em dar esses detalhes para nós, né? Esses detalhes que fazem muita diferença para nós nesse estudo de Daniel que nós vamos fazer agora, não é mesmo? Então, vejamos aqui. Eu disse no programa anterior que nós iríamos ver o significado espiritual dessas nações, o espírito que ela ecoou e que faz muito dano hoje ainda, né? Faz muito dano. Porque nós vamos observar aqui um detalhe que nós lemos na mensagem A Marca da Besta, e o irmão Brana diz que esse 4º animal aqui, que era o que Daniel mais se espantou, Daniel ficou espantado com esse 4º animal, né? Ele diz lá no versículo 19, observa, vamos ler aqui o versículo 19.
Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então observa aqui, Daniel ficou espantado com esse animal. Por quê? Porque Daniel conhecia os animais da natureza. E quando ele viu aquelas bestas saindo das águas, ele conheceu as três. Mas o quarto ele não conheceu. Ele falou, mas isso daí está estranho. Eu nunca vi na natureza um trem desse, né? E ele ficou muito desesperado. Mas o irmão Brana vem e nos diz, sabe quem que é esse quarto animal aqui? É aquela besta que saiu das águas de Apocalipse 13. Né? Nós lemos aqui em Apocalipse 13, nós estamos com um tempo um pouco curto, mas em Apocalipse 13, se você observar aquela besta que sai das águas, ela tinha algumas características aqui, né? Tinha os pés de urso, não tinha? Tinha a boca de leão, tinha um corpo de um leopardo. Então era um animal que estava composto das outras três bestas. Essa quarta besta, eu repito, essa quarta besta estava composta das três outras bestas de Daniel. João viu essa mesma quarta besta aqui. Então o que nós vamos observar? Se ela estava composta dessas três outras bestas, então os três poderes que tinham nos três outros reinos se ajuntaram nessa quarta besta. Todos os espíritos que estavam nos três reinos, no Império da Babilônia, o espírito do Império da Babilônia, o espírito do Império Grego, o espírito do Império Medo e Persa, todos eles se ajuntaram e formaram o espírito da quarta besta. E nós estamos vivendo agora, nos tempos dessa quarta besta. Todos os espíritos se ajuntaram para tentar derrotar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde eu quero que você observe aqui. Nós vimos que essas quatro bestas eram predadores. Você não viu aqui se levantando uma corça. Ou então você não viu levantando aqui uma zebra que era herbívoro, um coelhinho. Todos esses quatro animais, eles eram predadores. Então o objetivo deles era capturar uma presa em específico. Ela quer destruir. Então você vê que até o urso estava com a costela na boca. O leão ele está sempre atrás de comer a sua presa. O leopardo sempre correndo, tem uma velocidade incrível para ir atrás da sua presa. Então são animais predadores e eles têm a sua presa específica. Eu espero que vocês estejam entendendo. As quatro bestas são predadores. E a quarta besta, ela tem todo o poder das outras três. Então observe aqui. Observe como que Satanás agora está tentando. Observe aqui, jovem. Como que Satanás agora está tentando nos cercar de espíritos. Observe aqui. Observe os espíritos, então. Você vai observar o quê? Que o leão, ele era a Babilônia. E o espírito que estava sobre a Babilônia, o irmão Brana nos ensina, o espírito que estava sobre a Babilônia era o espírito de idolatria. Esse era o espírito que estava ali sobre a Babilônia. O espírito da idolatria. O segundo animal, que era um urso, eu quero que vocês observem bem, que era os medos e os persas, eles levantaram o espírito do entretenimento. Esse era o espírito daquela nação, o espírito do entretenimento. Era a maneira deles conseguir a atenção do povo. Você observa que a Babilônia, eles levantavam a estátua de Daniel e adorava deuses, e adorava aquele deus, era o espírito da idolatria. Os medos e os persas tentavam atrair a atenção do povo com entretenimento. Vários entretenimentos eles tinham. Quando você vai para o leopardo, que era a Grécia trouxe o espírito dos esportes. Porque a Grécia, ela criou os Jogos Olímpicos. Esses Jogos Olímpicos que nós vemos de 4 em 4 anos,
começou na Grécia, Jogos Olímpicos. Eles foram aqueles que atraíam a atenção do povo com esportes. É a forma desses predadores atrair suas presas. E Roma, como nós vimos, que é uma prostituta, né, que está sentada sobre uma besta em Apocalipse 17, está o espírito de prostituição. Quando você ajunta os 3 primeiros espíritos, idolatria, entretenimento e os esportes, você tem o espírito da prostituição. Esses 4 reinos, essa 4ª besta, ela levanta sobre a água. Em Apocalipse capítulo 13, ela se levanta das águas e observe que ela, quando ela se levanta das águas, a Bíblia enfatiza bem claramente que ela estava com o poder das outras 3 bestas. Nós vamos ler aqui, para que os irmãos não fiquem confusos, mas nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 13 e observe aqui, ó. Nós vamos no versículo 2, vamos ler apenas um versículo. Apocalipse 13, versículo 2, diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então ela tinha a semelhança, né, de um leopardo, que era os esportes. Os seus pés como os de urso, então entretenimento. E a sua boca como a boca de um leão, idolatria. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então essa prostituta, esse espírito de prostituição que se levanta das águas, porque você vai observar em Apocalipse 17 que a prostituta estava sobre a besta. Então tinha um espírito de prostituição sobre a besta. Você pode pegar sua Bíblia em Apocalipse 17 agora, que você vai observar que a prostituta estava em cima da besta. Então o espírito de prostituição estava repousando. Mas essa besta, ela tinha 3 espíritos. Ela era semelhante ao leopardo, pés de urso e a boca de leão. Né? Então esses são os espíritos que estão nos rondando agora, jovem. Você observa isso? Olha como que nós temos que ter cuidado com as artimanhas de Satanás. A idolatria, quando você coloca alguma coisa na frente de Deus, quando você coloca algo em primeiro lugar e deixa Deus em segundo lugar, você está fazendo idolatria. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é ligar o seu celular, você está cometendo idolatria. Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você está buscando um namoro, busque a Deus primeiro e Deus vai te dar o melhor namoro que pode existir. Se você está buscando casamento, se você está buscando um emprego, se você está buscando alguma coisa, busque em Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tome cuidado com a idolatria. O seu namorado pode estar fazendo, a sua namorada pode estar fazendo você cometer idolatria. Se você está buscando ele primeiro do que a Deus primeiro. Tudo tem que ser Deus em primeiro lugar. Tudo. O seu dinheiro, quando você ganha o dinheiro no seu serviço, a primeira parte, os 10% deve ser entregue na casa do Senhor, as ofertas. E aí sim você vai ser abençoado. Mas quando você não faz isso, o espírito da besta começa a operar em você. A marca da besta começa a ser escrito em você. Você observa o perigo? O entretenimento. Quando você começa a dar mais atenção à Netflix, dá atenção ao Amazon Prime, dá atenção a estrelas de cinema, né, que começa a atrair a sua atenção. E observe que essa besta, ela é predador. E a presa é você, jovem. A presa que Satanás está buscando é você. Quando você dá mais atenção ao YouTube, que é entretenimento, você está sendo engolido pela besta de Apocalipse capítulo 13. Jovem, eu espero que isso te desperte. Desperte você. O entretenimento está te engolindo. É idolatria, é entretenimento. E a terceira coisa é os esportes. Né? Nós vemos muitas vezes, às vezes eu me coloco nesse quadro, porque eu era um fanático em futebol.
E às vezes, se eu não tomar cuidado, isso começa a tomar conta da minha vida. Se eu não tomar cuidado e abrir o YouTube e ver ali um jogo, eu começo a ficar vidrado naquilo. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu era um fanático em futebol. Aquilo atraía minha atenção e eu mal percebia que era o espírito de Satanás que estava me devorando. A besta estava me devorando. A marca da besta estava começando a ser escrita na minha mente. E eu ficava vidrado com jogadores de futebol e eu queria ser como aqueles jogadores de futebol. Tentava cortar o meu cabelo daquela forma, né? Nós temos aí o jogador Neymar, que é o mais famoso do Brasil. E eu tentava cortar o cabelo como ele. Tentava se vestir como ele. Eu olhava o outro jogador, o Cristiano Ronaldo, eu tentava me vestir como ele. E olhava e falava, meu Deus do céu, como que eu quero ser como eles? E eu mal sabia que era a besta que estava tentando me devorar. 3 espíritos que saem dessas bestas. Idolatria. Cuidado com o que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Entretenimento, filmes, jogos, né, que é o que eu creio que é uma das coisas que mais está matando os jovens, não é? Você coloca o jogo em primeiro lugar, o filme em primeiro lugar. Seria bom se nós nem assistíssemos, né? Seria bom. Mas em primeiro lugar tem que ser Deus. Se você colocar... Observe esse segredo aqui, jovem. Capte esse segredo. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o seu sentimento para jogo e para filme começa a morrer. Experimente isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver que os outros sentimentos começam a morrer. Sabe por que o filme está tendo preeminência na sua vida? Os jogos estão tendo preeminência na sua vida? É porque Jesus Cristo não está em primeiro lugar. Sabe por que o futebol estava tendo preeminência na minha vida e eu estava querendo ser como o Neymar? Porque Jesus Cristo não estava tendo primeiro lugar na minha vida. Mas quando eu tomei a decisão de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na minha vida, tudo mudou. E eu decidi seguir o Evangelho e tentar levar esse Evangelho para você aí que está me assistindo. Coloque Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. E essa besta não vai conseguir te devorar. Porque os anjos do céu estão... Veja Daniel. Daniel foi colocado na cova dos leões junto com bestas ali, né? Leões são bestas. E a presa era Daniel. Ali estava o predador, que era os leões, e estava a presa, que era Daniel. Mas Daniel, ele buscava o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. E as bestas não conseguiu devorar ele. E ele esteve ali durante a noite inteira e as bestas não o devoraram. E assim é você, jovem. Se você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, nada vai te derrubar. Nada. Às vezes você fala assim, mas eu amo este filme, eu amo jogar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de Deus em primeiro lugar na minha vida, mas eu não sei se eu vou conseguir. Experimenta. Faz o teste aí. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver se todas as demais coisas, o Espírito Santo não vai habitar em você. Então esse desejo começa a morrer. Amém? Esse era o meu recado que eu queria deixar, o meu pensamento. E nós vamos continuar no próximo programa sobre Daniel 7, sobre esses predadores aqui, né? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse programa tenha te ajudado. Deus abençoe, jovem, no nome do Senhor Jesus Cristo.